Lourdes agora está com novas especialidades para você. Psicólogo, Dr. Alan Dória, todas as segundas-feiras, a partir das 15h30. Atendimento em pediatria, Dr. Marcelo Prata, às terças-feiras, a partir das 17 horas. Nutricionista clínica, doutora Laís Lame, todas as sextas-feiras, a partir das 13h30. O consultório médico Nossa Senhora de Lourdes também estará fazendo coletas de exames laboratoriais, todas as segundas-feiras, para a clínica Climelp. Ligue já e marque a sua consulta pelo telefone 079-9996-8306. Falar com Clecinho. Consultório médico Nossa Senhora de Lourdes, Rua Paulo Barbosa, número 79, Nossa Senhora de Lourdes, Sergipe. Todo domingo, às 10 horas da manhã, você ouve pela Canhoba FM, programa Vivendo em Cristo, com Vanderlei CD Show e missionária Viviane Moraes Freire. Será um momento com sua participação, adoração, louvor e palavra. Não deixe de ouvir. Programa Vivendo em Cristo, todo domingo, às 10 horas da manhã, só aqui, na Canhoba FM. Acesse www.canhobafm.tk ou pelo aplicativo Radiosnet. Canhoba FM, a rádio que o povo gosta. Todas as terças, quartas e quinta-feiras, você ouve pela Canhoba FM, programa Conhecendo a Cristo, com o irmão Leandro, das 14 às 15 horas. Um programa de fé, palavra e adoração a Deus. E adoração a Deus. Diante das coisas deste mundo. Conhecendo a Cristo, com o irmão Leandro, toda terça, quarta e quinta-feira. Não deixe de ouvir. Deus tem uma palavra para você. Acesse www.canhobafm.tk ou pelo aplicativo Radiosnet. Programa Conhecendo a Cristo, na Canhoba FM. Deixe de cantar na terra pra no céu louvar. Olá, aqui é Sara Farias e eu também estou na Canhoba FM com Vanderlei CD Show. Tem renovo na casa. Rádio Canhoba FM. A rádio que o povo gosta. Diretor-presidente Vanderlei CD Show. Ouça a Rádio Canhoba FM pelo site www.canhobafm.tk ou também pelo aplicativo Radiosnet. Canhoba FM, a rádio que o povo gosta. Você está ouvindo pela Canhoba FM, programa Conhecendo a Cristo. Com o irmão Leandro. Começa agora. Programa Conhecendo a Cristo. Com o irmão Leandro. Conhecendo a Cristo. Começa agora. Programa Conhecendo a Cristo. Com o irmão Leandro. Medite na palavra de Deus, porque o Senhor vai falar contigo agora. Boa tarde, pessoal. Aqui quem vos fala é o irmão Leandro, que reside ali na cidade de Amparo de São Francisco. Estou aqui com meu amigo Vanderlei Show para fazer uma transmissão falando um pouco sobre a palavra de Deus. E que Deus continue abençoando a nossa tarde, que Deus continue me usando para falar com vocês, usando o irmão Vanderlei. E aqui também está conosco o nosso irmão Isaac, que está aqui segurando a câmera, fazendo aqui uma live para que o pessoal do Facebook também possa ver, aleluia, a nossa transmissão. Então vamos começar a falar um pouco da palavra de Deus. A palavra de Deus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui estamos pregando a palavra, cremos que muita gente está vendo, tanto no Facebook, tanto pelo link da rádio. Então vamos continuar abençoando esta rádio, né? Ouvindo, dando audiência, porque aqueles que são a favor do evangelho não é contra Deus, e sim a favor dele. Então vamos continuar em espírito de oração, para que dê tudo certo e que Deus venha falar conosco. Então, eu estou aqui também com o intuito de levar o nome de Deus para mais longe, levar o nome de Deus para que aqueles que não conhecem ainda venham conhecer, porque sabemos que sem a Cristo não há salvação. Então vamos começar a meditar na palavra de Deus. Vou ler aqui para sua reflexão no livro de 1 Reis, no livro de 1 Reis, livro de 1 Reis, que fala assim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21, que fala assim: Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. E então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe que eu vá beijar meu pai e minha mãe, e depois irei com você. E Elias respondeu: Está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne, e depois deu a carne para o povo, e eles comeram. E então saiu e foi Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui, ela é bem direta. Glória a Deus. Quando Deus resolveu escolher Elias como seu cooperador na obra, Elias já estava no fim do seu ministério. E então agora Deus sentiu a necessidade para que Elias procurasse uma pessoa para ser o seu substituto. Então foi que Eliseu, ele tinha o desejo já de servir ao Senhor, e então ele resolveu a seguir Elias. E então a Bíblia fala no livro de 1 Reis, capítulo 19, e alguns versículos antes deste que eu li, fala a respeito de Elias. Elias, ele teve um encontro com Deus, e Deus falou com ele: vai e unge um rei, aleluia, sobre o povo de Israel, e unge também a Eliseu para ser o seu ajudante e seu substituto. Deus, ele tinha o intuito de chamar Eliseu, meus irmãos. Então, que eu e você venha colocar no nosso coração de seguir ao Senhor, de seguir esta lei maravilhosa que nos proporciona várias coisas boas. Então, que venhamos a meditar nesta palavra, porque quando Deus chamou Elias e depois chamou a Eliseu, a Bíblia fala que quando Elias ia passando, viu Eliseu arando junto com 12 juntas de bois. E então percebemos que Eliseu ele já tinha o chamado. A Bíblia fala que Deus, ele gosta de pessoas que não sejam preguiçosos na obra dele. E quando Deus chamou Eliseu estava pegado no arado com aquelas últimas juntas de boi, ou seja, eram 24 bois, mas nas últimas 2 juntas de boi, que era dividida em pares, Eliseu, ele estava pegado no arado, ajudando a Elias, ajudando os bois a puxar o arado para aquela terra. Ou seja, Deus não chama preguiçoso, meus irmãos. Vamos trabalhar para Jesus. Nós sabemos que enquanto há tempo nesta terra, a Bíblia fala: lembra-te do teu credor,
no dia da tua mocidade, antes que tua velhice venha e você perca o prazer no Senhor. Então vamos trabalhar para o Senhor. Vamos agradecer também aos amigos aqui que estão ouvindo, aleluia, a esta palavra maravilhosa, curtindo a esta rádio que só abençoa o povo de Canhoba, de Amparo, de Propiá e região. Então vamos continuar a curtir esta live, porque não é para engrandecimento do homem, e sim para engrandecimento do Senhor. Então vou continuar a falar um pouco mais desta palavra que foi lida, que é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela fala a respeito de ungir. Quando Deus chamou a Elias, ele ungiu. E agora ele queria chamar Eliseu e também ungiu. Ungiu Eliseu. Ungiu Eliseu como seu ajudante. Só que Eliseu, quando ele deixou, aleluia, que ele disse, vamos, siga-me. Ou seja, quando Eliseu jogou a capa quando Elias jogou a capa sobre Eliseu, Eliseu disse, deixa que eu vou despedir do meu pai e depois eu vou com você. Deixe que eu vou e depois eu volto para despedir de vocês. Só que quando Eliseu, ele chamou a responsabilidade de seguir a Jesus, ele sabia o que ele queria. O que foi que ele fez? Quando ele voltou, a Bíblia fala que ele pegou aquelas duas últimas juntas de boi, na qual ele estava pondo a mão no arado para ajudar eles a arar. Ele pegou e quebrou as cangas, fez um fogo, pegou os bois e matou. Ou seja, Eliseu, ele não tinha plano mais de voltar atrás. Ele quebrou as cangas. Tem gente que precisa quebrar as cangas, precisa matar os bois da vida para poder seguir a Jesus. Muitas das vezes aceita a Jesus, mas não deixa os maus costumes, não deixa os costumes antigos. E ainda quando aceita Jesus, guarda a sua vida antiga para depois poder voltar e se beneficiar dela. Ou seja, quando as pessoas fazem isso, ela não consegue deixar a prática antiga do mundo. Ou seja, as pessoas têm que realmente decidir a seguir a Jesus. Aleluia. É marcas de um chamado. Eu estava lendo um livro que se chama Marcas de um Chamado. E o livro que fala a respeito da vida de Eliseu é um livro maravilhoso. Se você prestar atenção, Elias, quando ele pegava a seguir o caminho para pregar a palavra do Senhor, Eliseu, ele não queria ficar só. Ele dizia, eu vou com o Senhor. Ele disse, fique, mas ele dizia, eu vou com o Senhor. Ou seja, ele sabia o que ele queria. Ele sabia o chamado que ele tinha aceitado. Então, vamos aceitar o chamado do Senhor. Vamos começar a se livrar da nossa vida antiga. Vamos começar agora a meditar mais naquilo que provém, ou seja, naquilo que provém do Espírito. Aleluia. Daquilo que provém da carne é tudo que vai contra o Espírito. Se vai contra o Espírito, vai contra Deus. Então, vamos começar a meditar na palavra. Porque Eliseu, ele teve uma vida honrosa. A Bíblia fala que quando Elias foi levado, Eliseu ficou e continuou o trabalho. Quando ele continua o trabalho de Elias, ele não estava somente continuando o trabalho de Elias. Ele estava ali agora continuando o trabalho que era para Deus. E eu e você venha meditar nesta palavra. Eu sei que tem muita gente vendo, mas eu sei também que há muitos incrédulos, mas o Senhor vai abençoando este povo através desta rádio, pois eu sei que o povo gosta de ouvir a palavra de Deus. Porém, aceitar, muitos não querem, mas já é um passo ouvir. Quando a pessoa ouve, a pessoa aceita. Quando a pessoa ouvir e escutar é totalmente diferente. Quando você ouve, você guarda. Quando você escuta, entra no ouvido e sai no outro. Ou seja, eu e você venhamos
continuar firme neste propósito de seguir a Jesus Cristo. Eu sei que não é fácil, eu sei, aleluia, que na vida há muitas lutas, muitos embates que nos desanimam, mas o Senhor é maior. O Senhor vence todas as coisas. O Senhor é um Deus que quando nos chama, Ele deixa a nossa chamada marcada, mas, aleluia, mas tem um proveito. Nenhum trabalho aqui na terra é vão ao Senhor. Ou seja, bem-aventurado aqueles que sofrem por amor do Evangelho. Eliseu, ele sofreu. Eliseu, ele caminhou através do seu ministério, atrás de concluir uma missão que ele tinha aqui na terra. Então, que eu e você venhamos também caminhar e meditar para que possamos também seguir nesse propósito. Ainda que caindo e levantando, nós vamos continuar firmes no propósito do Senhor, pois sabemos que a salvação e a única vitória que vem sai das mãos dele. Ou seja, eu e você não pode desanimar e desistir agora. Vamos colocar a mão no arado, vamos deixar as coisas antigas para trás, vamos agora pensar naquilo que o Senhor tem para nos oferecer na sua glória. Olha o pensamento de João e Tiago, os dois irmãos, quando estava lá, a Bíblia fala no Novo Testamento que os dois estavam discutindo para ver se um assentava à direita do Pai, de Jesus, na sua glória, e outro sentava na esquerda. Quando Jesus chegou perto deles e eles disseram, Senhor, temos um pedido para te fazer. Ele disse, pois faça. E eles disseram, concede-nos que sentemos um do seu lado e outro do outro na sua glória, um do seu lado esquerdo e outro do seu lado direito. Ou seja, eles tinham uma ambição, eram dois seres ambiciosos, agora, para servir a Jesus. Eles tinham uma ambição, aleluia, de tornar o nome de Jesus mais conhecido, mas porém o Senhor repreendeu eles. O Senhor repreendeu eles por quê? Porque a Bíblia fala, Jesus fala que não convinha a ele falar aquelas coisas. E que sim, e que eles teriam um lugar, agora que não à direita do Pai, porque à direita do Pai Jesus já iria sentar. E a gente sabe que do outro lado também tem o Espírito Santo. Ou seja, Jesus não poderia fazer mais do que ele já estava fazendo. Ele tinha uma ambição. E agora vem também o apóstolo Pedro, ele tem um pensamento também bem razoável a respeito de Deus. Ele tem uma mente bem atrasada. A gente vê diversos momentos, Pedro, quando estava no barco e Jesus, eles pensavam que era um fantasma, e Jesus disse, venha até a mim. A gente vê que Pedro, ele tomou uma posição impossível e disse, se é o Senhor, permita que eu vá ter convosco, permita que eu vá até a vós. E então Jesus permitiu, e a Bíblia fala que ele deu ainda alguns passos ali em cima da água. Ou seja, ele tinha fé. Aleluia. Mas quando a Bíblia fala que o vento começou a soprar, a tempestade começou a agitar o mar, ele começou a ficar nervoso e começou a afundar, mas ele clamou ao Senhor. A Bíblia fala nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas, a gente vê que a Bíblia fala e cita Pedro como um dos primeiros apóstolos. Quando de repente foi o irmão dele, André, que conheceu primeiro a Jesus. André conheceu a Jesus e levou a Pedro e disse a Pedro, Simão, eu achei o homem do qual Moisés falava, do qual na lei dos profetas e os profetas falavam. Aleluia. Então, André também teve uma posição importante no reino de Deus. A gente vê também o outro apóstolo Filipe, ele teve também um papel importante na história, né? Porque ele apresentou também a Jesus a Natanael. Natanael estava debaixo de uma figueira e as mesmas palavras que
André disse para Pedro, Filipe disse para Natanael, e Natanael disse, pode sair algo bom de Nazaré? Ele ainda tinha dúvida do que poderia sair da cidade de Nazaré, por ser uma cidade pequena. Ele não cria que o Messias ia vir dali. Mas o Messias saiu dali. O Messias saiu de um lugar humilde. Muita gente ainda lá em Israel, eles estão esperando o Messias chegar. Mas nós agora já estamos esperando ele voltar. Ele já morreu, ele já ressuscitou. Ele já levou nossas iniquidades, nossos pecados. Então agora só temos que agradecer a ele e servir a ele com o nosso melhor. Dar o nosso melhor aqui na terra, porque não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que temos que estar preparados para esta hora. Então vamos continuar em espírito de adoração, porque não é fácil servir a Jesus. Nós estamos aqui transmitindo este programa, mas nós sabemos que além dos nossos olhos há muita coisa tentando interferir. Nós sabemos que além daquilo que podemos ver, nós sabemos que tem algo tentando interferir. Então, no livro de Mateus, fala também que Pedro, ele estava com Jesus algumas noites antes de Jesus ser entregue para ser morto. Jesus, ele em contato com o Pai, ele descobriu que Satanás tinha pedido uma autorização para peneirar Pedro como peneira trigo. Jesus disse, olha Pedro, Satanás conseguiu uma autorização para fazer com você igual um lavrador faz com trigo, joga para um lado e joga para o outro, para você não saber o que você vai fazer. Mas eu tenho orado por ti, Jesus disse, mas eu tenho orado por ti, e você vai se converter e vai trazer para nós os seus irmãos. Aleluia. Jesus sabia o que estava falando. Jesus sabia que havia na vida de Pedro um grande projeto. Embora Pedro não foi um dos primeiros apóstolos a ser escolhido, mas ele foi um dos principais. Ele, Tiago e João foram um dos principais apóstolos a ter intimidade com o Senhor. Eles tinham intimidade. A gente vê que ali no Getsêmani, antes de Jesus ser entregue, eles estavam presentes, eles estavam ali querendo dizer que orar, mas acabaram que dormindo, e Jesus continuou orando. A Bíblia fala que por 3 vezes Jesus se levantou, e Jesus se levantou de oração e eles estavam dormindo. Ou seja, eles, mesmo estando dormindo ali, estavam presentes com o Senhor Jesus. A gente vê na transfiguração do monte, Pedro, Tiago e João, eles estavam juntos. E Pedro se emociona tanto que diz, Senhor, vamos construir uma tenda. Vamos construir uma tenda para que possamos passar a noite aqui. Não vou fazer uma tenda para ti, outra para mim, e outra para Elias, e outra para Moisés. Aleluia. Pedro estava emocionado. Pedro não sabia mais o que falar. Ou seja, era muita intimidade que ele tinha com o Senhor. A gente vê o apóstolo João, o mesmo que escreveu as epístolas dos livros de João e Apocalipse. A gente vê que ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que Jesus, quando estava na cruz, ele fala para a mãe dele, Maria, olha mãe, aí está o seu filho. Filho, aí está sua mãe. Ou seja, ele estava agora entregando os cuidados da sua mãe para João. Em vez de entregar para seus irmãos, ele chegou e entregou para João. Porque ele tinha intimidade. Embora os irmãos de Jesus, eles não criam tanto nele assim. Porém, Tiago, Pedro e João eram bem íntimos de Jesus. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam em quem estavam crendo. Ou seja, quando eles escolheram a seguir a Jesus, eles sabiam as maravilhas que Jesus podia proporcionar. Então, vamos continuar servindo a este Deus, sendo conhecido ou não, pois sabemos que, e mesmo sem ser conhecido, André, Filipe e Natanael e vários outros discípulos, eles continuaram a seguir a Jesus, continuaram servindo a Jesus,
porque eles sabiam que o alvo dele não era ser conhecido, eles sabiam que o alvo dele era tornar o nome daquele que anunciava bem mais conhecido que os dele. A gente vê João lá no livro de Apocalipse, a Bíblia fala que ele estava preso por causa do Evangelho. E a Bíblia fala que no dia do Senhor, o Espírito do Senhor levou ele a ver coisas, levou a ele a uma visão, levou a ele a ver, aleluia, o Senhor. Ele viu o Senhor, viu a cidade santa e o Senhor ainda mandou ele descrever como era esta cidade. O Senhor sabia no que ele estava preparado para receber. Ele estava preparado para receber, aleluia, uma nova experiência com Deus. Ele teve ali uma nova experiência com Deus. Mesmo estando preso, ele teve uma nova experiência com Deus. A Bíblia também fala que certa feita, Pedro, quando estava preso, a igreja orava enquanto Pedro estava preso. E então, quando menos esperou, a Bíblia fala que Pedro na cadeia ele dormiu. E neste sono, a Bíblia fala que chegou anjos e as correntes que estavam nas mãos dele, nos pés, elas se quebraram, caíram por terra. E os guardas, e eram de duas guarnições, a Bíblia fala, e era uma guarnição na frente e outra atrás. Não havia como Pedro passar. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele acordou Pedro e levou Pedro até a porta da rua. E dali Pedro foi, aleluia, para casa. Quando chegou lá, encontrou a igreja orando por ele. Quando Pedro chamou na porta, não quiseram acreditar, mesmo estando orando para a soltura dele, não quiseram acreditar que era a voz dele realmente, mas era realmente a voz dele. Pedro sabia, aleluia, que ele tinha sido liberto por Deus, não foi por mão de homem, sim por mão de Deus. Mas hoje muitos não crêem no que Deus pode fazer. Outro dia eu estava olhando na internet e vi uma irmã falar: por que Jesus não cura mais como antes? Ali, até para os crentes causa uma certa indignação, porque sabemos que o Senhor, ele é o mesmo. Ele não mudou. O ser humano, ele é rebelde, mas Deus é o mesmo. O ser humano, ele peca, mas Deus não peca. O ser humano, ele falha, mas Deus não falha. Então, vamos servir a este Deus com mais sinceridade, para que as coisas venham acontecer. A Bíblia, às vezes a gente olha assim, tanta tragédia acontecendo por causa das chuvas, nestes estados aí fora, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, a gente vê muitas e muitas tragédias, mas Deus, ele tem suprido a necessidade da igreja. Então, quando a gente vê essas tragédias, o que eu tenho a dizer a vocês é que a Bíblia fala lá no livro de Gênesis, logo no comecinho, que a terra ela foi feita para molhar com o orvalho da terra. Ou seja, ela não era para ser molhada com tanta água, mas por causa da iniquidade do homem, por causa do pecado do homem, aleluia, Deus, ele permite essas coisas. Aleluia. Quando eu falei quase agora que além dos nossos olhos está tendo uma batalha, a Bíblia fala lá no livro de Jó que enquanto os anjos do Senhor, os seres celestiais, se reuniam para falar com Deus, capítulo 1 do livro de Jó, versículo número 2, fala enquanto os anjos e os seres celestiais se reuniam para falarem com Deus, Satanás foi no meio, aleluia, e Deus faz aquelas perguntas que nós sabemos, aleluia, de onde vens? Eles de rodear a terra. Ou seja, ele sabia o que ele queria, ele sabia que ele precisava tocar na vida de Jó para ver o que acontecia. Ele sabia que não ia acontecer nada, mas ele disse, mas eu vou abalar a fé dele, a fé da mulher dele, a fé da família dele. Eu vou posso até tirar a família dele com essa autorização. Ou seja, além dos nossos olhos, Satanás pode estar conseguindo uma autorização agora contra a sua vida. Ou seja, mas se você está perto do Senhor Jesus, nada vai acontecer. Pedro estava perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o próprio informou a Pedro que Satanás tinha conseguido já uma autorização. A gente vê que Pedro passou por diversas dificuldades. A gente vê que Pedro, momentos depois,
ele nega Jesus. A gente vê, aleluia, que Pedro também, ele tem a sua fé não abalada, mas sim fica triste com aquela situação. Mas na escola do professor Jesus, ele aprendeu, aleluia, e Pedro foi tremendamente usado. Depois de ser preso e solto, aleluia, a Bíblia fala que Deus agora usou ele naquela causa de Ananias e Safira, que os dois chegaram mentindo a respeito da venda de um terreno e chegaram mentindo para Deus e acabaram que morrendo na presença do Senhor. E ali quem foi usado por Deus foi Pedro. Aleluia. Não importa o tempo que você se converteu, se você se converteu tem muito tempo, se você se converteu tem pouco tempo. Se você é conhecido ou se você não é conhecido, não importa. O que importa é que você está fazendo um trabalho para o Senhor. O que importa é que você pode contribuir para a obra do Senhor. Oh. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Declare isso com a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Vou começar a falar aqui para dar um alô para o pessoal que está assistindo a rádio Canhoba FM. Ceissa Marinho, minha tia, está assistindo. Marcelo Cardoso, Inês Leite, Graziela Silva, Vieira,
Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos usando para falar com este povo, pois sabemos que não é fácil seguir o Evangelho, mas tem muita gente que está ouvindo a nós agora e sabemos que pode ter sua vida transformada através desta palavra, através desta rádio, né, que está mudando a vida das pessoas, está abrindo portas, dando oportunidade para aqueles que têm o desejo de seguir a Jesus, que têm o desejo de falar da palavra, têm o desejo de falar do amor de Deus. Antônio Freitas Torres, também um abraço. Você continue sendo abençoado por esta rádio, sendo abençoado também pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem abriu esta porta. Obrigado, Ceissa Marinho. Minha tia está assistindo na cidade de Aracaju, bairro Soledade, no Bonfim, assistindo. Daqui a pouco a gente volta com a palavra de Deus para que vocês possam receber mais um pouquinho do nosso Senhor. Mesmo sonho pra mim, eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto, Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é Você fiel. está ouvindo pela Canhoba FM. Programa Conhecendo a Cristo. Com o irmão Leandro. Com o irmão Leandro. Para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é Você está fiel. ouvindo a Rádio Canhoba FM. Ligue WhatsApp 799-8819-4474. Peça sua música e a gente toca ao vivo. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Então viverás em santidade. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele. Pois é só dele, somente dele. Vamos voltar aqui com a palavra, meus amigos ouvintes, para que vocês possam dar uma meditada. Vou ler aqui no livro de Jeremias, capítulo número 13, versículo 1, que fala assim:
O Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, isto é, o calção novo, e vesti-lo, mas disse que eu não lavasse antes. Eu fiz o que o Senhor mandou, comprei o calção e vesti. Aí o Senhor falou comigo outra vez e ele disse: vá até o rio Eufrates e esconda o calção num buraco na rocha. E eu fui e escondi perto do rio Eufrates, como o Senhor havia mandado. Algum tempo depois, o Senhor me disse que eu voltasse e apanhasse o calção, que ele me havia mandado esconder ali. Voltei lá, procurei o calção e achei o lugar onde havia escondido. Mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais para nada. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, meus irmãos, aqui fala a respeito de relacionamento com Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui fala a respeito de relacionamento com Deus. Quando Deus queria falar com o povo de Israel, ele usava o profeta Jeremias para falar, para dar palavras de repreensão. A maioria delas eram palavras duras de correção. Mesmo assim, o profeta Jeremias ele ia. E aqui neste capítulo, o Senhor queria tratar com o povo de Israel. Então mandou que o profeta Jeremias fosse e comprasse uma roupa íntima da parte de baixo e vestisse, mas não lavasse aquele calção, para que o povo de Israel pudesse entender aquela mensagem. Aleluia. Deus disse a Jeremias: vá agora, tira o calção e esconda na beira do rio Eufrates e esconda lá. E tempos depois o Senhor tornou a falar com Jeremias, ia falar: vai lá e pega o calção de volta. E quando Jeremias chegou lá, que achou o local onde havia escondido o calção, quando ele olhou, o calção não prestava mais para nada. Glória a Deus. O calção estava rasgado. Bem assim, Deus falava: assim está o meu relacionamento com o povo de Israel. Está estragado. Glória a Deus. Está arruinado, porque o calção estava novo. Quando você é chamado para a presença de Deus, você é uma pessoa nova. Mas no decorrer do caminho, você acaba se perdendo e acaba estragando o seu relacionamento com Deus. De acordo com a sua caminhada, você acaba se perdendo. Se você caminhar de acordo com a palavra, de acordo com os estatutos do Senhor, vai dar tudo certo, vai ser tudo bem. Mas se você não caminhar de acordo com o Senhor, não vai dar nada certo. Porque aqui, quando Deus falava para o povo de Israel de um relacionamento, Deus queria que o povo voltasse. Deus queria que o povo se importasse mais um pouco com a palavra dele, se importasse mais um pouco com os seus mandamentos. Mas o povo não queria, porque o povo achava bom a vida que vivia, achava bom a vida de prostituição, de tudo mais, porque é uma vida que o diabo proporcionava para que aquelas pessoas vivessem presas. Ou seja, quando Deus começou a falar com Jeremias, antes de Jeremias nascer, a Bíblia fala que Deus escolheu ele, e a Bíblia diz que Deus disse a ele: olha, você vai ser, o mundo vai ser contra você, e você vai ser contra o mundo, autoridades vão ser contra você, você vai dar palavras de repreensão, mas o mundo vai ser contra você. O mundo não vai ser a favor de você. Vão tentar te matar, mas não vão conseguir. Ou seja, Deus já estava dando a Jeremias tudo aquilo que iria acontecer na vida dele. No meio de um povo pecaminoso, Deus levantou a Jeremias para que Jeremias ele viesse alertar aquele povo a voltar para os caminhos do Senhor, a voltar a se importar com a lei do Senhor. No capítulo 18, versículo número 13 do livro de Jeremias, a Bíblia fala que Deus começa também a querer falar com o povo de Israel e começa a falar: Jeremias, desce lá até a casa onde se faz os potes de barro, os jarros de barro. E Jeremias desceu, e chegando lá, Jeremias viu o oleiro ali, ele fazendo aqueles vasos. Só que Jeremias observava bem, e quando nessa observação Jeremias percebeu que o vaso na mão do oleiro ele se quebrou. Ou seja, eles sabiam
Jeremias sabia que aquele povo precisava de um conserto. Jeremias disse, Deus disse, eu quero falar com o povo, desça lá. E Jeremias desceu. E na maneira que Jeremias viu aquele oleiro trabalhar no vaso, Jeremias percebeu que Deus queria um relacionamento com o povo também. Ou seja, a todo momento, Deus está buscando relacionamento com o povo. A todo momento, Deus está buscando, aleluia, trabalhar na vida de um povo. Mas o povo, eles são um povo rebelde, não quer ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, Jeremias estava apto a entender e a ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Basta você agora escolher a posição que você quer estar. Se é na posição de um barro, aleluia, que o oleiro trabalha. Ali naquela interpretação que Jeremias teve, ele estava interpretando que o barro somos nós, seres humanos, quando estamos desconcertados na presença do Senhor. E o oleiro, as mãos do oleiro, é as mãos de Deus. Aleluia. Que quando o vaso está arruinado, está quebrado, o Senhor pega, junta aquelas peças de barro de novo e faz outro. Ou seja, o Senhor não reforma vaso nenhum. Ele quebra ele todo e faz de novo. Ou seja, a pessoa, quando aceita Jesus, no decorrer da caminhada, se ela desviar, não é obrigado a ela voltar para o primeiro estágio, não, que ela aceitou Jesus, não. Ela pode continuar de onde ela parou. Basta ela saber onde ela errou, pedir perdão a Deus e voltar para os caminhos do Senhor. Ou seja, Jeremias, ele tinha uma preocupação, assim como Deus tinha, de levar o povo para o Senhor. Ele tinha uma preocupação. Abraão, quando ele foi chamado, ele levou da terra dele o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão. E ali a Bíblia fala que, chegando em uma determinada região, Abraão pediu para que Ló escolhesse onde ele iria morar. Porque ele sabia, aleluia, que os dois não davam certo. A Bíblia fala que os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles começaram agora a ter um desentendimento maior. E percebeu Abraão que Ló ia causar problemas a ele. E então a Bíblia fala que Ló viu uma terra boa, uma terra fértil, aleluia. E Abraão, ele tinha o direito de escolher, mas ele disse, não, escolha para onde você quer ir. E Ló apontou para a cidade de Sodoma e Gomorra, cidade onde havia muito pecado, onde havia muita iniquidade. E Ló assim mesmo escolheu ir para aquela terra. Abraão ficou numa terra que para Ló, aos olhos de Ló, não era boa para a plantação, para a criação. Ou seja, Ló usou de esperteza. Porém, quando o Senhor, ele veio, aleluia, para agora destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que desceu dois anjos para a cidade, e Deus ficou com Abraão. E quando Deus ficou com Abraão, a Bíblia fala que Deus, ele falou para si mesmo, eu não posso esconder, aleluia, do meu servo Abraão, o que eu pretendo fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra. Eu não posso esconder daquele do qual eu prometi fazer uma grande nação. Eu não posso esconder dele. Então Abraão começou, aleluia, ali se sentou e Deus começou a conversar com Abraão e dizer a Abraão, olha Abraão, os pecados da cidade de Sodoma e Gomorra, eles chegaram até a mim, porém eu vim aqui, aleluia, e vou mandar meus anjos ir lá para ver se o que eu tenho ouvido de Sodoma e Gomorra é realmente verdade. Que a Bíblia fala que Deus contou o plano dele para Abraão, dizendo que ia destruir, e Abraão começou a retricar, querendo que o Senhor Jesus, ele agora viesse a voltar atrás e a procurar justos dentro de Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a dizer, se tiver 50 justos ali, o Senhor pouparia. Ele disse, pouparia por amor, aleluia, dos justos que estão lá. Ou seja, Abraão, ele tinha uma preocupação também com o povo.
Porém, Abraão começou a retricar, foi para 40, foi para 20, foi para 10, e aí não teve jeito, e a Bíblia fala que os anjos do Senhor, quando eles desceram lá, eles começaram a procurar o sobrinho de Abraão, Ló, porque sabia que ali ainda havia um justo, mas que estava no meio da iniquidade, que escolheu o lugar errado onde ele estava, e ali os anjos do Senhor arrancou Ló e sua família para fora de casa e disse: corre e não olha para trás, porque se você olhar, você vai morrer. Ou seja, eles sabiam, aleluia, que o que Deus tinha falado já estava decretado e ia acontecer de todo jeito. Os anjos sabiam, então deu essa ordem a Ló, porque Ló ainda era incrédulo. Ló não sabia a direção onde seguia, onde ele deveria estar. Ou seja, quando ele saiu correndo, a Bíblia fala que a mulher dele olhou para trás e virou uma estátua de sal. Porque olhou para trás. Ou seja, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente não pode colocar a mão no arado olhando para trás. Temos que colocar a mão no arado olhando para frente, porque sabemos que é para frente que temos que andar. Porque se olhamos para trás, é porque temos saudade da nossa vida antiga. Se começamos a lembrar coisas antigas, também temos saudades daquelas coisas, ou temos alguma lembrança que nos traz algum tipo de coisa ruim, porque o que o mundo oferece não tem nada bom, e o que Sodoma e Gomorra naquela época oferecia não era bom para com o povo. E então, aleluia, Deus destrói aquela cidade, a cidade foi consumida, a Bíblia fala, e ali Deus agora começa a trabalhar na vida de Ló e de Abraão. Abraão, que tinha saído da terra de seu pai, aleluia, quando Deus chamou, Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela, aleluia, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor não estava prometendo uma terra fixa a Abraão, não estava dizendo: olha, Abraão, você vai para tal terra. O Senhor não estava dando endereço, o Senhor apenas queria que Abraão ele tomasse a atitude de sair. A Bíblia fala que um certo dia Abraão estava limpando ali os ídolos do seu pai. O seu pai era idólatra, e ele percebeu, aleluia, nenhum dos ídolos, e eram muitos, eram ídolos grandes e pequenos, e a Bíblia fala que uma vez um certo ídolo caiu, e era um dos que o pai dele considerava que tinha mais força, mais poder, e a Bíblia fala que aquele ídolo caiu e foi braço para um lado, perna para o outro, cabeça para o outro, orelha para outro, nariz para o outro, boca para outro. O ídolo se despedaçou. E Abraão ali, ele começou a se perguntar, mas que Deus poderoso é esse? Que ele não se junta, ele não volta, ele não volta à sua maneira de ser, ele não volta a ser inteiro. Que ídolo é esse que não tem força, que não tem poder? Olha a perna dele ali, ele não caminha. Olha o nariz dele ali, ele não cheira. Olha a boca dele ali, ele não fala. Olha o ouvido dele ali, ele não ouve. Aleluia. Abraão percebeu que Deus queria agora trabalhar com ele, tirar ele do meio da idolatria. Abraão saiu do meio de um povo idólatra. O seu pai tinha condições, ele tinha condições na época, mas ele não rejeitou o chamado do Senhor. Aleluia. Ele apenas comunicou para sua mulher o que havia acontecido e que queria seguir, aleluia, a voz do Senhor. E assim ele seguiu, aleluia, com sua mulher e com algumas outras pessoas que faziam parte, aleluia, do seu grupo de empregados que trabalhavam para Abraão. Ou seja, Abraão, ele teve coragem, aleluia. Assim como Jeremias também teve. Jeremias teve muita coragem quando começou a pregar a palavra do Senhor, a falar de repreensão para o povo, a trazer o povo à correção, mas o povo não queria entender. O povo não queria saber, aleluia, o que era realmente, aleluia, a lei do Senhor. A Bíblia fala que Moisés, ele certa vez subiu para o monte e Deus ali, a gente sabe aquela passagem da sarça ardente, e Deus dá os mandamentos a ele, aleluia. E a Bíblia fala que o povo ficou lá embaixo. Ele, aleluia, e seu irmão Arão e sua irmã Miriam eram os líderes ali daquela época. E a Bíblia fala que Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, eles ficaram
junto com o povo, enquanto Moisés subiu, e quando Deus deu os mandamentos a Moisés, e Moisés desceu, o povo estava dançando nu em volta de um bezerro de ouro. Ou seja, o povo estava adorando a outros deuses, aleluia. Quando Moisés viu aquilo, se irou. Moisés, no mesmo momento, ele não pensou nem duas vezes, ele jogou aquelas tábuas no chão e quebrou as tábuas dos mandamentos que o Senhor havia mandado ele escrever, aleluia. Ele se revoltou com o povo, porque era um povo rebelde. A todo momento Abraão tentava guiar aquele povo, o povo que era para passar 40 dias caminhando no deserto, e agora passou 40 anos por causa da desobediência. Ou seja, se a gente desobedecer o Senhor, se a gente não voltar para os caminhos dele, aqui a palavra fala de relacionamento, de voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia. A gente vai provocar ira naqueles que são corretos. Vamos fazer aqueles que é correto pecar, mas o Senhor é com eles. Aleluia. A Bíblia fala que o Senhor foi com Moisés até o fim da sua vida. A Bíblia fala que Moisés, ele não entrou na terra prometida por causa de uma desobediência. A Bíblia fala que o povo estava clamando por água e que Deus, aleluia, ele mandou que Moisés tocasse na rocha, que a rocha ia minar água para o povo beber, e Moisés se irou, já estava com raiva do povo por causa de tanto pecado, de tanta iniquidade, de tanta desobediência. Moisés, ele bate na rocha e Deus tira o direito dele, dele herdar a terra prometida, dele entrar na terra prometida. Ele viu, ele contemplou, mas porém ele não entrou por causa desta ira. É isso que o povo faz com as pessoas corretas. O povo faz que os líderes, eles se revoltem às vezes, preguem palavras duras, porém eles não querem ouvir e continuam sendo teimosos. Ou seja, nós temos que deixar de ser teimosos, temos que voltar a meditar mais na palavra do Senhor, a buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque sabemos que só há esse caminho a seguir, sabemos que só há esse caminho a ser seguido, porém não conseguimos seguir com firmeza. O problema não é começar a caminhada. Quando começamos a caminhada, aleluia, é importante. Quando estamos no meio da caminhada, é importante. Mas o mais importante mesmo é chegar no final. Do que adianta você começar a caminhada e chegar no meio e você desviar, você perder a sua fé, você perder a sua maneira de adorar a Deus. Não adianta nada, você tem que começar e terminar. A Bíblia fala também, aleluia, que Deus tinha um relacionamento íntimo, aleluia, com Sansão. Sansão, ele acabou no meio da sua caminhada se perdendo e foi voltar lá no final, mas ele perdeu muito tempo. Quanta coisa Sansão ele teria feito para o Senhor se ele não tivesse desviado. Muitas coisas eles teriam feito para o Senhor. Então esta é a palavra que eu deixo para a meditação de vocês, para que vocês venham ouvir e meditar. Aleluia. Agradeço também aqui ao espaço cedido pelo nosso irmão Vanderlei CD Show e o nosso irmão Isaac Marinho, que está aqui gravando. E agradeço também ao pessoal que está ouvindo aí no Facebook, que vocês continuem ouvindo. Nós vamos continuar falando e agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. José Flávio, Josélia Mendes, Evangelista Ginalda Soraya, a irmã Josélia Mendes, um abraço. Eu vou aparecer aí no bairro Rosa Elze, eu tô com saudade, eu fui aí uma vez, a senhora se lembra. E eu tô com saudade mesmo de ir aí. Graziela Vieira, Tena Alcântara, que é minha namorada, e Graziela Vieira, que é minha cunhada, a namorada do meu irmão. Eu agradeço a audiência de vocês. Vou fazer uma pequena oração aqui para nós encerrarmos esse trabalho.
Soberano Deus e querido Jesus que está no céu, que o Senhor Jesus continue abençoando este espaço, essa rádio, para que possamos prosseguir com este trabalho, alcançando vidas, alcançando pessoas, através deste ministério. Que o Senhor continue abençoando o irmão Vanderlei, o irmão Isaac e os queridos ouvintes que ouvem a rádio. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor também continue usando. Eu sei que há discípulos do Senhor ouvindo, ainda que nós não conhecemos, mas eu sei, e que o Senhor vai abençoar. E agradeço esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Alô, pessoal de Canhoba. A sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Você está ouvindo pela Canhoba FM. Programa Conhecendo a Cristo. Com o irmão Leandro. Com o irmão Leandro. Abraça-me. Você está ouvindo Rádio Canhoba FM. Diretor-presidente Vanderlei CD Show. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu